Olá, estamos começando mais um vídeo no nosso quadro do Pod Devocional. Fico muito feliz demais pelo retorno de vocês, de coração mesmo. Muito obrigado pela sua curtida, muito obrigado por você ter se inscrito no nosso canal, muito obrigado por você ter vindo aqui toda semana e assistido, curtido, compartilhado. Fico muito feliz de coração mesmo. Agora, se você é novo aqui, já se inscreve, já curte, já compartilha, já faça parte dessa família. E você fazendo tudo isso, você nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. O YouTube entende com sua curtida, com seu comentário, com você se inscrevendo que esse conteúdo é relevante, ó. Espalha o evangelho para mais pessoas. Então assim, já se inscreve aí, já curte e faça parte dessa família que estamos começando agora mais um. Show de bola, fico muito feliz e vamos bater um papo aqui sobre uma reflexão que eu estava tendo hoje, estudando, meditando a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Eu estava meditando e na minha meditação ressaltou um texto e eu queria trazer para vocês desse texto aquilo que eu pensava sobre ele, né? Sobre aquilo que eu pensava, sobre aquilo que eu penso hoje e como isso transforma, né? E o que eu quero ler com vocês hoje, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje está em Lucas 14, 25 e 26. E o texto diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à sua mulher, aos seus filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Cara, e assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu li esse texto antes, eu ficava pensando assim, rapaz, Jesus Cristo é egocêntrico. Como é que ele me pede para me amar mais a ele do que minha mãe, meu pai, que minha esposa, que meu filho e que mais que a mim mesmo? Que egocentrismo é esse? Para que ele quer isso tudo para ele, né? Essa era a minha pensamento, essa era a forma que eu pensava quando eu li esse texto, né? Eu ficava tratando esse texto dessa forma. Por que Jesus é egocêntrico? Ou que Jesus é esse que está sentindo necessidade de tanto amor, né? Mas muitas vezes a gente tem essa ideia por falta de compreensão do texto, né? Por falta de compreensão do texto, por falta de zelo pelas escrituras e por falta de nós não contemplarmos Jesus. Tudo isso, todos esses três elementos que eu falei, compreensão, zelo pela escritura e contemplação de Jesus, leva a gente a ter esse mesmo pensamento que eu tive. Você não pode ter, beleza, mas eu conheço muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento. Eu já tive esse tipo de pensamento, né, ao ler essa passagem, e realmente é algo equivocado, né, pensar sobre isso. Porque quando a gente passa por compreender o texto, quando a gente tem o zelo para a gente ler a Bíblia, né, disciplina para a gente ler a palavra do Senhor, e a gente começa a contemplar o Senhor Jesus Cristo, cara, tudo isso muda. Porque assim, nada que Deus faz ou fala é sem sentido. Tudo tem uma ordem, né? Tudo tem um sentido, né? Se você ainda não viu, o primeiro vídeo que saiu desse canal aqui fala um Deus que transforma o caos em ordem. Eu te convido a assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, que é justamente Deus transformando o caos em ordem. Então, tudo aquilo que Deus fala e faz tem um sentido, nada é vazio. Então, assim, para a gente ter uma compreensão melhor desse texto, esse texto que eu acabei de ler, ele me leva para um outro texto que está lá em Mateus 6,33, que diz assim: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que o Senhor está falando mais uma vez aqui? Busque-me em primeiro lugar. Me coloque na sua vida em primeiro lugar. E não se preocupe com as demais coisas. E o que são essas demais coisas que o texto fala? Se você ler esse texto, eu te convido a leia lá, Mateus, é um livro muito bom. As demais coisas que ele fala não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com as necessidades básicas que a gente tem do dia a dia. Não se preocupe com isso. Me busque em primeiro lugar. E todas essas coisas serão acrescentadas. Deus está nos comunicando, não gaste tempo se dedicando
aquilo que não é eterno, né? Não gaste tempo, seu precioso tempo, se dedicando àquilo que não é eterno. Quantas vezes a gente já viu ou histórias que nós já ouvimos, né? De pessoas, eu já passei por isso também, né? Buscando, trabalhando muito, correndo atrás para dizer, quando eu tiver uma vida melhor, eu vou ter mais tempo com meu filho, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ter mais tempo com minha esposa, com meus pais. E ao fim a pessoa corre tanto, busca tanto essa necessidade de ter mais recursos para poder aproveitar com sua família, mas chega um certo tipo de tempo, quando ele tem esse recurso, ele já não tem mais o tempo para desfrutar com sua família, com seu filho, com sua esposa. Às vezes o filho já cresceu e já não tem o mesmo laço, o casamento já está todo acabado, os pais já morreram. Então assim, a gente gasta tanto tempo buscando algo que não é que eu não quero dizer que não seja necessário, né? Claro que essas coisas são necessárias para a nossa subsistência, né? Não é isso que eu não quero dizer. Mas dar tanto valor a essas coisas, acaba a gente não dando valor de fato que ele tem que dar, que é buscar primeiro o reino de Deus. Então, o que Jesus quer nos dizer nesses textos é: largue tudo por mim. Largue tudo, porque quando você largar tudo por mim, aí você vai estar apto a receber tudo de mim. Porque quanto mais você me amar, isso eu estou falando você amar o Senhor, quanto mais você amar ao Senhor, mais você vai entender o que é amor. E você vai praticar isso, né? Por exemplo, como eu falei no que eu estava falando anterior, eu estava muito nessa de buscar coisas, né? Buscar recursos para depois eu desfrutar com a minha família. Tá? E essa compreensão de entender esse texto, entender essa fala de Jesus, me fez mudar a ter outro tipo de valor, né? Eu comecei a buscar mais o Senhor, e a partir do momento que eu tive mais essa busca pelo Senhor, ter mais amor para com Ele, eu consegui amar mais a minha esposa, eu consegui me dedicar mais à minha família, né? Por quê? Essa fala ela é muito didática. O que o Senhor quer me ensinar é: quanto mais tempo você gasta comigo, mais valor o tempo você vai ter. Eu vou te ensinar o que de fato é amor. Eu vou te ensinar de fato o que é tempo. Eu vou te ensinar mais o que é ter prioridade, né? Então você vai me buscar primeiro e eu vou lhe dar tudo aquilo que você de fato necessita ter. Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Porque isso faz muito sentido para mim, né? Quando eu tive essa compreensão desses valores, né, de buscar primeiro ao Senhor, cara, isso muda demais. O Senhor não fala isso em vão, não é egocentrismo, não é carência que o Nosso Senhor não é carente, ele tem tudo, ele não precisa de nada. Mas ele quer nos ensinar que a gente tem ele como prioridade, nós vamos entender o que é prioridade. Se nós amarmos ele, buscar ele em primeiro lugar, ele vai nos suprir com tudo aquilo que de fato a gente precisa. Então a gente precisa ter noção disso, né? O Senhor não está dizendo para a gente esquecer tudo, largar tudo, esquecer, não. Quanto mais a gente ama ele, mais a gente vai amar nossos familiares. Quanto mais a gente ama ele, a gente vai amar nossos filhos. Quanto mais a gente ama ele, a gente vai amar nossos pais. Quanto mais a gente ama ele, a gente vai amar nossa esposa. Porque ele é a referência de tudo, o caráter dele é para ser expressa por nós, né? Quando a palavra do Senhor fala que a gente é a imagem e semelhança dele, justamente isso, é a expressão do seu caráter, né? Então, quando vamos buscar ele em primeiro lugar e desejamos ele, contemplamos ele, automaticamente a gente vai transferir para o outro esse caráter, essa essência da pessoa de Jesus, porque estamos contemplando ele, estamos sendo discípulos daquele que nos ensinou o que é amor, aquele que é amor, né? E quando a gente nos envolve com aquele que é amor, a gente vai fluir amor. Então, assim, a partir do momento que a gente amar mais a ele, a gente vai, de fato, saber amar as pessoas de forma verdadeira, de forma eficaz. Então, por isso que o Senhor nos chama, aquele que não é apto a largar tudo isso e me buscar em primeiro lugar, não é digno de ser meu discípulo. Não faça que nem aqueles discípulos, aqueles que Jesus chamou, né, e falaram: não, me deixa primeiro eu ir sepultar meu pai, né? Ou o outro falou: não, me deixa primeiro eu me despedir das minhas famílias, depois eu sigo o Senhor. Não tem depois, né? O chamado é agora, né? Os 12 discípulos de Jesus, como a gente vê na escritura lá, Jesus vem: Pedro, vem, e ele vem, siga-me. Ele segue, né? Quando ele chega com Mateus: siga-me.
segue, larga tudo e segue. É um chamado, é uma ordem, a gente tem que ir, né? Não tem essa de olhar para trás, não tem essa de, vou me despedir, não. A gente vai, né? E quando a gente vai, quando a gente se entrega, aí sim estamos aptos para receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar e oferecer para outro. Então, assim, nesse exato momento, não olhe para trás. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Tenha como isso como foco, como objetivo, como essencial na sua vida. Eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho me dedicado bastante a, como eu falei, a ter a compreensão das Escrituras, a ter zelo pela Escritura. Se você me segue lá no Instagram, você vê que sempre estou publicando zelo pela Escritura, eu lendo a Bíblia, meditando, não importa o horário, de madrugada, de noite. Quando eu tenho tempo no metrô, às vezes eu estou meditando na palavra justamente para contemplar cada vez mais Jesus e aí buscar de toda a minha alma, e eu consigo expressar isso na minha família quando eu contemplo aquela pessoa que é o amor, que é Jesus Cristo. E aí minha família, ela é transbordada por mim, pelo meu amor, porque primeiro eu busquei Ele e todas as outras coisas foram me acrescentadas. E como tem sido bom fazer isso, quantas coisas têm sido me acrescentadas nessa vida, quanto eu tenho observado a mão de Deus sobre minha vida, tanta vez sobre a minha vida, cuidado sobre a minha saúde, da minha família, né? Suprir de fato essas necessidades básicas que Ele falou que ia suprir primeiro, porque meu foco é Ele. E aí, a partir do momento que meu foco é Ele, todas as outras coisas são acrescentadas. Então eu te convido para esse lugar, para você depender dele, né? Não buscar através das suas forças, né? Mas você lançar sobre ele, buscar primeiro o reino de Deus. Eu sei que pode estar preocupado, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Cara, eu sei, a vida de fato é muito complicada. De fato, eu entendo que acontece isso, né? Cada um tem sua dor, o seu caminhar, né? Mas uma coisa para todo mundo eu tenho certeza: entregue isso, busque primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. O Senhor não é um Senhor de mentir, Ele não mente, Ele é verdade, Ele é a verdade. Então, se Ele falou isso, experimente entregar tudo, buscar primeiro Ele, e aí sim você vai estar apto para receber tudo dele. Beleza? Fica com Deus e até a próxima. Fui!